Definir e conceituar são a mesma coisa? Ou existe uma diferença entre conceito e definição? Caso exista tal diferença, a filosofia é criadora de conceitos ou de definições? E por quê? O meu nome é João Aparecido, sou professor de filosofia, com graduação e mestrado em filosofia. Seja muito bem-vindo ao meu canal Central Filosófica. E para hoje, para discutir sobre esse assunto, eu convidei o professor Lourival Piligra, ele que é professor da UESC, Universidade Estadual de Santa Cruz, na Bahia. Professor Piligra, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal Central Filosófica. Obrigado, João, pelo convite. Vamos tentar elucidar aí esta aparente confusão que as pessoas costumeiramente fazem com esses dois termos. Certo, certo. Obrigado, professor. Mas antes disso, você que clicou nesse vídeo, que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva agora, clique aí no botão de se inscrever e ative o sininho para ser notificado de todas as novidades que eu posto semanalmente aqui neste canal. Toda semana aqui eu posto aulas, entrevistas, bate-papos e lives ao vivo. Temos lives ao vivo aqui, geralmente são todas as quintas-feiras, certo? E antes que você se esqueça, ou melhor, enquanto você está lembrando, deixe já o seu like neste vídeo, pois dessa forma o YouTube compreende que esse vídeo tem relevância e merece ser compartilhado com muito mais pessoas. Professor Piligra, então vamos lá. Definir e conceituar são coisas distintas? Ou seja, conceito e definição são ou não são a mesma coisa? Qual é a diferença? Se existe uma diferença, qual é a diferença entre eles? São coisas diferentes. Logo de saída, é importante que eu afirme isso. Embora elas sejam identificadas dentro de um mesmo plano, que é o plano lógico. Significa dizer que tanto o conceito quanto a definição, elas podem ser explicadas e compreendidas dentro do instrumental lógico. As pessoas, quando confundem o conceito com a definição, elas tomam uma coisa pela outra. No entanto, o conceito ele é mais amplo que a definição. Significa dizer que o conceito, em geral, ele é tomado do ponto de vista da universalidade. Vou dar um exemplo. Quando eu digo conceito, eu quero dizer os termos que nós usamos para designar classes ou coisas. Então, vamos pensar no seguinte. Se eu quero compreender o que significa caneta, a palavra caneta remete a um objeto. Remete a um objeto. Esse objeto, ele possui uma forma lógica que corresponde à ideia de caneta. Vamos entender isso aí. Significa dizer, então, que é preciso haver uma ideia que seja comum a todos os homens do que seja caneta. Essa ideia comum nós chamamos de conceito. Então, o conceito nada mais é do que um sinônimo aqui, do ponto de vista lógico, do que é a ideia. Ora, e o que é a ideia? A ideia é a simples apreensão mental que o homem faz, portanto, é uma operação do espírito, para conceber um determinado termo que possa exprimir uma universalidade. Então, eu digo caneta. Isso eu estou usando a língua portuguesa, caneta. Mas se eu quiser usar, por exemplo, a língua alemã, eu vou dizer Kugelschreiber. Kugelschreiber é caneta. Então, a palavra caneta e Kugelschreiber são termos que vão exprimir a mesma ideia do objeto. Então, isso é um conceito que, em geral, ele é mental. E o que é a definição? A definição é um instrumento que nós usamos por meio da linguagem para circunscrever o âmbito de um conceito. Portanto, a definição serve para delimitar a extensão de um determinado conceito, classe ou coisa. Por que Aristóteles
praticamente junto com Platão, eles criaram isso. Eles criaram a definição como uma estratégia para tentar dizer o que uma coisa é. Então, toda definição terá que responder uma questão muito simples. O que é? Quer dizer, o que é a caneta? O que é o homem? O que é o mundo? O que é a filosofia? Quando eu coloco a questão, o que é a filosofia, o que é o mundo, o que é a caneta, o que é o homem, quando eu coloco essas questões, eu tenho necessariamente que, ao pôr a questão, apresentar uma descrição, que nós chamamos de definitória, para dizer essencialmente isto, ou esta coisa, ou a filosofia, ou o mundo, ou o homem, ou a caneta. Então, veja, o conceito tende a ser universal. E tende a ser, entre aspas, particular, porque ela vai descrever e delimitar um determinado conceito. Não sei se eu consegui ser claro. Sim, sim, professor. Só uma pergunta dentro, a partir do que o senhor fala. O conceito, ele se radica numa convenção. Ele se assenta na convenção. Em geral, tanto conceito quanto definição, como expressões da linguagem, eles estão assentados numa convenção, estabelecida pelo caráter convencional da linguagem. Uhum. Tá? Não dá para... O que a gente tem que entender é que o conceito ele é mental. E para ele ser mental, eu não posso pensar, preste muita atenção, eu não posso pensar em um objeto diferente de caneta na Alemanha quando eu digo Schreiber. Eu não posso pensar num carro, eu não posso pensar numa casa. Eu tenho que identificar esse objeto com esse termo, porque esse termo é a expressão verbal dessa ideia que é universal. Portanto, tanto nós brasileiros quanto alemães, todos os seres humanos têm essa ideia única desse objeto que está sendo definido. É preciso que haja esta compreensão. Certo, certo. Então, só para fechar ainda nessa questão, então o conceito está de acordo com o termo e a ideia a qual ele corresponde, a qual ele está expressando. São três coisas diferentes, embora sejam diferentes do ponto de vista da classificação, mas são idênticas no conteúdo. Primeiro, eu tenho uma ideia, que é uma apreensão mental. Essa ideia, quando eu remeto para alguma coisa da realidade, ela se transforma em conceito. E depois, para eu dizer esse conceito, eu tenho que usar o termo. Então, eu tenho a ideia de caneta, eu tenho o conceito de caneta e tenho o termo caneta. Entendeu agora? A definição vai ter que dar conta da caneta como sujeito de uma oração. É preciso deixar claro que toda definição, portanto, ela tem que vir na forma de um enunciado, de uma sentença, que, em geral, tem a estrutura SEP, sujeito, verbo e predicado. Porque existem muitas sentenças que nós usamos diariamente. Vou dar um exemplo bem simples. Eu digo, traga-me uma xícara de chá. Essa sentença, ela é completa. No entanto, ela não é definitória. Eu digo, socorro, é uma sentença completa, mas ela não é definitória. Mas eu digo, o homem é um animal racional. Essa sentença, ela é uma declaração categórica que diz o que o homem é do ponto de vista da sua constituição mais íntima. Porque um animal racional, a racionalidade é o que distingue o homem do cachorro, do gato e da galinha. Percebeu? O que é que está sendo definido? O que está sendo definido é o conceito de homem, que está lá no lugar do sujeito. O que vem depois no predicado é a definição, é a desconstrução ou a apresentação da descrição, delimitação desse conceito inicial. Então, a gente percebe que a definição tem um propósito. O propósito da definição é circunscrever e delimitar o âmbito de um conceito, seja ele qual for. Entendi. Por que não é tão simples de entender? Não é tão simples de entender? Porque, historicamente, as pessoas, no inconsciente coletivo, as pessoas já se acostumaram a juntar uma coisa com a outra e tomar uma como sinônimo da outra. Esse que é o perigo. Eu estou tentando ser claro do ponto de vista lógico. Em lógica, a gente tem que separar os termos. Uhum. Sim, sim. E por senhor falar termo aí, então podemos fechar o seguinte: o conceito
nasce da ideia e é expressado pelo termo. Isso, ele nasce da ideia, ele é, digamos, o invólucro da ideia e ele é expresso na forma do termo. Uhum. Porque nós precisamos expressar o que pensamos. É como se o termo fosse a parte material do conceito que foi representado pela ideia. Entendi. Se nós não tivéssemos fala, podemos dizer que nós ficaríamos no campo da ideia. Apenas no campo da ideia. Se nós não tivéssemos fala, quer dizer, linguagem, nós certamente já teríamos sido extintos. O homem, sem a linguagem, ele teria sido extinto há milhões de anos atrás. Não, mas se nós nos comunicássemos pelo instinto, como os animais irracionais, né? Aí, nesse caso... Mas veja bem, eu estou querendo lhe mostrar algo que é terrível. Se nós estivéssemos no mesmo nível dos animais, nós não estaríamos aqui agora. Nós seríamos os primeiros a sumir da face da terra, porque nós não temos força, nós não temos agilidade, nos falta tantas coisas que até uma ameba tem. O próprio instinto de sobrevivência nos escaparia. Percebeu? Sim, é difícil. Do que seria o ser humano sem linguagem? Nada. O Aristóteles tem razão. Tem razão, Aristóteles tem muita razão. Aristóteles foi muito esperto. Certo. Professor, então podemos dizer, a filosofia, já que falou do Aristóteles, a filosofia, ela é criadora de conceitos ou de definições? Ela trabalha com o conceito, com a definição ou com a ideia? O que é mais importante para a filosofia? Ou os três? Ou um em especial? Bom, é óbvio que a filosofia, enquanto um tipo de saber especulativo, eu evito de definir a filosofia como ciência. Eu evito, isso é uma escolha minha, usar o termo ciência para aplicar a filosofia, por uma questão muito simples. O termo ciência exige que o objeto dessa ciência seja dado de antemão. Este não é o caso da filosofia. A filosofia não tem um objeto posto à sua frente para que ela possa se constituir como ciência. Eu costumo definir a filosofia como um tipo de saber especulativo que visa dar conta especificamente de questões de ordem metafísica, estética, política, ética, etc. Significa, então, que a filosofia, o instrumento de trabalho dela é, sobretudo, o conceito. Então, a filosofia ela não pode prescindir do conceito. Da mesma forma que um cirurgião não pode prescindir do bisturi para fazer uma incisão, uma determinada operação, quem estuda filosofia, eu não vou nem dizer o filósofo, quem estuda filosofia não pode prescindir do conceito. Portanto, tem que entender o conceito em três aspectos. Primeiro, no aspecto lógico, foi esse que eu falei anteriormente. Segundo, no aspecto psicológico, que aí adentra pela fenomenologia de Husserl e etc. E, por fim, lógico, que é aquilo que a gente tem uma certa dificuldade de alcançar. Então, veja, a filosofia não só é criadora de conceitos, mas opera com conceitos e usa a definição para delimitar e descrever a extensão e o âmbito desses conceitos. Isso nos mostra algo terrível. Quem estuda filosofia precisa, antes de mais nada, estar habituado a um tipo de exercício que nem sempre as pessoas conseguem se adaptar, que é o trabalho fino da abstração e da burilação dos conceitos. Lidar com o conceito é idêntico àquilo que um ourives faz ao trabalhar com um pedaço lá de ouro, transformando aquilo num anel. O estudante de filosofia, ou quem estuda, o filósofo em geral, precisa cuidar do conceito da mesma forma
que um religioso cuida da fé. Eu estou fazendo uma analogia. Então, o que nós encontramos dentro dos livros de filosofia, dentro das teorias? Nada mais que definições. Definições do quê? Dos conceitos que os filósofos elaboram. Vou dar 2 exemplos. A palavra ideia, que tem 2 significados, nem sempre as pessoas se dão conta desses significados. Então, ideia pode ser compreendida como, Platão nos ensinou isso, como fundamento da realidade, portanto, como um princípio de caráter objetivo que funda a realidade. Aí a ideia substitui o ser, mas a ideia também pode ser entendida como uma representação mental. Nesse aspecto, segundo aspecto, o conceito e a ideia é puramente lógica. Tá? Nós lidamos com as ideias e com os conceitos de forma muito irresponsável. É óbvio que quando se fala de definição de conceito, é óbvio que não se pode definir tudo. Nem todas as coisas são passíveis de definição. Mas algumas precisam ser, afinal de contas, a preocupação de Platão, idêntica à de Aristóteles, era uma só. Com que elemento a ciência filosófica e as ciências em geral deve lidar? Então, com o que a filosofia deve lidar? Com o conceito. De que modo que ela trata o conceito? Definindo-o, estabelecendo um limite para ele. E, ao fazer isso, os conceitos passam a ser classificados dentro de determinadas ordens. Vamos pensar assim, o conceito de gênero. Nós aprendemos desde criança que existem 3 gêneros: gênero animal, gênero vegetal e gênero mineral. Não é assim? Essa distinção, ela nasceu de uma ideia de ordenação que perpassa a classificação. Então, geralmente eu costumo dizer, as pessoas não gostam muito dessa minha afirmação. Eu costumo dizer que a filosofia não é para todo mundo. Ela não é para todo mundo. Da mesma forma que não é para todo mundo se transformar num corredor como o Usain Bolt. Nem todo mundo pode nadar como César Cielo. Mas, ora, todo mundo pode correr, todo mundo pode nadar. Significa dizer que todo mundo pode pensar. Ora, mas isso não quer dizer que todo mundo vai pensar como um filósofo, como um Platão, como um rei, como Aristóteles. Tá? Então, vamos entender logo algo simples, para tirar da ideia de muita gente de que filosofia e essa discussão sobre definição e conceito é uma questão apenas de concordância ou discordância. Isso é falso. Não temos que procurar aqui nem concordância, nem discordância, nem com conceito, nem com definição. O que nós temos que procurar do ponto de vista filosófico é o entendimento. Ou nós entendemos o que é isso, ou não entendemos. Se nós não entendemos, a limitação está no objeto ou está em nós? Se entendemos, a partir desse entendimento, para onde nós avançamos? Eu acho que esse aí é o caminho. Professor, então, vou te lançar 2 questões. Primeiro, essa ideia da filosofia como criadora de conceitos, que gera uma confusão. A filosofia, ela cria o conceito ou ela lida com os conceitos? O senhor fez uma analogia entre o filósofo e o médico com o bisturi. Ou seja, o filósofo, ele lida com os conceitos, assim como o médico lida com o bisturi, mas sem ter criado o bisturi? Ou o filósofo cria o conceito? Não só lida com o conceito, mas cria o conceito. E se cria o conceito, quem é que cria o conceito? São os filósofos clássicos? Ou o estudante de filosofia, ele também cria conceitos ao estudar filosofia? Como é que fica essa situação? Como podemos ter essa clareza aí da filosofia como criadora de conceitos? E já que eu falei do filósofo, uma segunda questão. É possível definir o filósofo? O senhor disse aí que tem coisas que não se definem. O filósofo é passível de definição? Ok. Questões complicadas, mas vamos devagar. São questões complicadas para se dar conta, mas eu agradeço por você ter trazido as questões à baila. Preste atenção. Não é a filosofia. Quem elabora o conceito é o filósofo. É o filósofo entendido, é o pensador, é a pessoa que
está no ambiente da especulação. Alguns conceitos, eles são, digamos, muito paradigmáticos. Outros conceitos, eles são efêmeros. O que a filosofia faz? A filosofia, ela se instaura e se constitui a partir de um determinado conceito. O Heidegger deixa muito claro que todo filósofo, para ser um bom filósofo, ele é filósofo apenas de um conceito. Ora, se ele é filósofo de um conceito, significa dizer que a filosofia que ele elabora, o pensamento que ele elabora, o sistema que ele concebe, entre aspas, deve se circunscrever todo ele e ser construído a partir desse conceito-chave. Eu vou dar alguns exemplos. A ideia é o conceito basilar no pensamento platônico. Portanto, dentro da filosofia metafísica idealística platônica, qual é o conceito que move o andamento ou o desenvolvimento dessa filosofia? É o conceito de ideia. Que esse conceito de ideia, ele quer substituir, do ponto de vista metafísico, um outro conceito, que é criado pelos gregos lá, e que já está até no mito, que é o conceito de ser. Tá? Aí a filosofia, ela já nasce, de algum modo, como conhecimento de fundamento. Seja ela idealista, seja ela racionalista, seja ela realista, seja ela dialética, não interessa. O que interessa é que ela tem que dar conta da totalidade compreendida a partir de um conceito. Então, eu dei o exemplo de Platão, que é o eidos, a ideia. Aristóteles vai substituir o eidos pela ousia. O que é a ousia? É a substância. Substância que é designada do ponto de vista do conceito o mesmo que a ideia. Só que há uma diferença. Aristóteles diz que a ousia, enquanto tal, ela não está fora do mundo. Ela está no próprio mundo. Já Platão vai dizer, não, mas a ideia, para ela ser a essência e ser o fundamento, ela não pode estar no próprio mundo, que é marcado por movimento, por mudança. Como é que pode haver uma essência no mundo que está o tempo inteiro se transformando? Logo, quando Platão cria a metafísica, porque ele inventa a metafísica, ele coloca a essência fora deste mundo. Aristóteles, ele resgata a essência que estava fora, lá em Platão, e a recoloca dentro do próprio mundo sensível. Veja só, tanto Aristóteles quanto Platão estão querendo dar conta de um mesmo problema, que envolve um mesmo conceito, que é o conceito de ser, que é o conceito de fundamento, que é aquilo que constitui a totalidade de todas as coisas. Então, os filósofos, eles criam, reelaboram os conceitos já criados por outros, ou até incorporam da poesia, da imaginação. Eles constroem isso. Então, o filósofo, ele cria o conceito e o desenvolve dentro de uma filosofia. E a filosofia, então, ela vai ser constituída a partir desse conceito. Para fechar, quais são os conceitos filosóficos, metafísicos, que acompanham o conceito de ideia? Vou dar exemplo de 4. Primeiro, o conceito de verdade, porque não posso ter um sistema filosófico que não seja verdadeiro. Segundo, o conceito de totalidade. Eu não posso conceber um sistema filosófico que seja verdadeiro e que não seja universal, que não cabe para qualquer pessoa em qualquer tempo. E quarto, ele precisa ser, evidentemente, ancorado dentro de um método que possa dar conta dessas coisas. Platão escolheu a dialética. Aristóteles vai escolher a lógica. Tá? Aristóteles o que faz? Como é que ele ancora o termo de substância? Ele ancora o termo de substância aqui e em volta do termo ou do conceito de substância, ele coloca conceitos como ato e potência, essência e acidente, ele coloca as categorias, ele coloca o verdadeiro e o falso. Se você for estudar Hegel hoje, o que Hegel é? Hegel mostra de forma muito precisa que a história da filosofia toda, que a história do pensamento filosófico inteiro, que se instaura em Tales de Mileto e se configura no acabamento sistemático em Hegel, nada mais é do que a exposição e as diversas explicações de um único conceito. Que para Hegel, aquilo que era a ideia em Platão, substância em Aristóteles, vai se configurar como absoluto. Percebe? É como se os filósofos ficassem o tempo inteiro
como um cachorro correndo atrás do próprio rabo. E o que é? Essa é uma metáfora, evidentemente. O correndo atrás do rabo significa circularmente rodeando e cobrindo o conceito com outro termo. O absoluto, a vontade de potência, a coisa em si, o Deus cartesiano, nada mais são do que a mesma designação do ser que está posto lá. Então, as filosofias elas vão modificando e os filósofos eles são muito grandiosos nisso, quando eles apenas fazem uma releitura de um conceito que já está posto e traz para a sua filosofia o acabamento desse conceito. Quando eu digo Willens zum Art, quer dizer, vontade para a potência, eu não estou dizendo enquanto potência nada diferente do que Aristóteles disse enquanto entelequia. Percebe? Os filósofos usam da linguagem, isso que é incrível, usam da linguagem, do aparato da própria língua e do desenvolvimento da linguagem e dos termos para dizer o mesmo de forma diferente. Isso é criar um conceito, professor? Sim. Então, uma tese de doutorado que traz uma novidade seria criar um conceito? Eu não conheço nenhuma tese de doutorado com nenhuma novidade. Em área alguma. Sobretudo, eu estou falando do ponto de vista filosófico. Porque não há novidade em filosofia. Novidade em filosofia é uma fantasmagoria. Novidade em filosofia é uma falácia. Porque eu tive uma professora chamada de Dalva Mello que ela esclareceu isso para mim, dizendo assim, toda filosofia que vem depois dos gregos é uma nota de rodapé, ou de Platão ou de Aristóteles. Então, as pessoas... Você quer inventar uma novidade em filosofia, você vai ter que fazer o seguinte, criar o seu próprio sistema filosófico. Isso, sim. Eu não conheço no mundo uma tese filosófica que seja original do ponto de vista de constituir um sistema. Uhum. O único doutor que eu conheço, e a única tese, que é a tese mais lida em todo mundo, as pessoas sequer leem as teses, viu? Eu estudei na Alemanha lá e vi as pessoas, como lá e aqui também, é muito parecido. A única tese que as pessoas leem, de um doutor é o nascimento da tragédia do Nietzsche. O nascimento da tragédia do Nietzsche é aquilo ali. Ali, sim, você encontra, com toda crítica que possa se fazer, você encontra ali as bases de um sistema, não de um sistema, mas as bases de uma explicação filosófica para a totalidade. Né? As teses filosóficas, aí nós temos que chegar nos filósofos, para definir o filósofo. Nós temos que definir o filósofo de dois modos. Primeiro, do ponto de vista burocrático. E segundo, do ponto de vista reflexivo. Significa dizer que se Platão e Aristóteles, se eles vivessem no mundo de hoje, se eles não tivessem vivido lá, se eles vivessem no mundo de hoje e trouxessem aquelas teorias todas para hoje, eles seriam reprovados não só na tese de doutorado, mas até na seleção para o doutorado. Porque eles seriam tidos como lunáticos. Porque o nosso mundo ele está caquético desse tipo de coisa. As pessoas... Eu não critico, mas é preciso entender que a novidade em filosofia está no modo como você aborda, não no conteúdo que você desenvolve. Tá? Na forma como você aborda é muito mais interessante do que o conteúdo. Esclarecer os termos, essa é a função da filosofia. Esclarecer os conceitos. Se você trabalha com Hegel, Hegel é do século XIX, se você trouxer Hegel para hoje e discutir só o conceito de desejo, já dá pano para manga para muita coisa. Tá? É como se desenvolve, como se opera com os conceitos. Então, um bom estudante de filosofia, ele tem que ter duas frentes. Primeira frente, quais são os conceitos que lhe interessam? Especular. Segunda frente, como é que eu posso explicar esses conceitos a partir das definições que eu posso oferecer para eles? Então, existe o filósofo acadêmico, que eu digo que é o filósofo burocrático, que só ganha essa designação do ponto de vista para uma declaração de imposto de renda, então ele é o filósofo, ele tem o título de filósofo, e existe o filósofo, quer dizer, o pensador que mageia tudo isso aí, mageia tudo isso aí.
costumo dizer, viu, João, e para quem estiver aqui nos ouvindo, que eu estudei filosofia a minha vida inteira. Eu estudo filosofia desde 1986. É muito tempo. E eu descobri, lá na Alemanha, quando eu estava estudando, eu descobri que o que eu gosto mesmo é de poesia. Quer dizer, eu passei a vida inteira estudando filosofia para descobrir que o que eu gosto mesmo é poesia. Então, eu consigo ver muita poesia na filosofia, mas as pessoas ainda olham a poesia com um olhar muito pejorativo, né? Bom, professor, na medida que o senhor vai falando, algumas questões vão me surgindo aqui. Uma delas que o senhor me trouxe aí uma luz, uma compreensão a respeito do absoluto do Hegel. Que eu já vi alguns colegas professores dizendo que esse absoluto, o entendimento que eles têm, que esse absoluto do Hegel seria o Deus judaico-cristão, como se Hegel estivesse falando dele. Um absoluto que está fora de uma realidade. É um ser que está fora do ser. Mas o senhor me mostra aí, ao falar da ousia, esse absoluto, então, é o ser. O Hegel estava falando do ser. E para mim parece, fica bem mais crível, mais fácil de aceitar, de compreender, né? E uma outra questão, o senhor falou que o Platão ele preferiu a dialética e e o Aristóteles a lógica. Mas a lógica não está na dialética, ou seja, a dialética ela não é lógica, não tem uma logicidade ali. O que tem de diferença aí nessa dialética, no método platônico, a dialética platônica e a lógica aristotélica? Certo. Eu vou começar pela última questão. Depois eu vou para a primeira sobre o absoluto. Ética quanto lógica são métodos. Melhorou? Conseguiu? É óbvio que tanto a dialética quanto a lógica são métodos. Tá? São métodos. Pelo que até onde eu estudei, lá nos tópicos, Aristóteles demonstra a dialética como um tipo de estratégia dentro do aparato lógico. Significa, então, que Aristóteles ele reduz, engloba, ele integra, tira a dialética lá, desse lugar distante como método, e engloba junto da lógica. Então, a lógica, ela encobre e dá conta das questões dialéticas. Tá? Por isso que ele vai discutir logo nos tópicos os silogismos dialéticos, que são os silogismos refutatórios, que levam em conta a discussão em torno das definições, dos gêneros, das propriedades e dos acidentes. Tá? Então, veja, se você estuda lógica, você vai, em algum momento, ter que dar conta de questões dialéticas. Se você estuda dialética, de alguma forma você vai chegar lá na lógica, mas você não vai dar conta dela inteira. Então, é melhor você começar pela lógica para compreender a dialética do que a dialética para dar conta da lógica. Tá? A dialética, é óbvio que ela é uma estratégia. E quando a gente percebe, foi bom essa sua questão, quando a gente percebe que as coisas não estão isoladas. Vejamos, tanto Schopenhauer quanto Hegel vão retomar a ideia que está lá em Platão de dialética como método. Só que em Aristóteles, o princípio que sedimenta a lógica, que é o mesmo que sedimenta a metafísica, é o princípio da não contradição, que significa dizer que eu não posso pensar uma coisa, conceber uma ideia que é e não é ao mesmo tempo, no mesmo aspecto e nas mesmas circunstâncias. Não dá para fazer isso. Ora, o que Hegel vai fazer a partir do que Platão apresentou, do jogo de conflito que a dialética apresenta? Ele vai extrair, junto também com o que Heráclito nos dá, que a dialética é o motor, aquilo que move o modo de ser do absoluto. Bom, chegamos no absoluto. Mas o que é o absoluto? Ora, dizer o absoluto é a coisa mais simples que tem. Dizer o absoluto é o ser apresentado na sua totalidade, desenvolvido nos 3 momentos do sistema hegeliano. Quais são os 3 momentos? Lógica, natureza e espírito. Hegel começa a definir o absoluto.
A lógica nos apresenta uma centena de definições do que ele quer da ideia absoluta. Primeira coisa que ele quer definir é a ideia absoluta. Segunda coisa, ele quer mostrar que essa ideia absoluta, que está no campo, digamos, do pensamento, ela precisa se materializar, ela precisa entrar na natureza. Então, ela mergulha, vai ter que voltar. Como é que ela retorna? Ela retorna naqueles gêneros, naqueles 3 gêneros que eu citei aqui. No animal, no vegetal e no mineral. Ora, dentro do reino animal, qual é o ser que o absoluto exige a presença? É o homem. E o que é que o homem vai fazer? O homem vai constituir o que Hegel chama de cultura. No desenvolvimento cultural, então, ele vai desenvolver arte, religião e filosofia. O que é o absoluto? O absoluto é Deus, digamos assim. É claro que é Deus, mas não é Deus no sentido judaico-cristão transcendente, que está fora do mundo. Hegel quer mostrar que o absoluto é Deus à medida em que ele saiu do eterno, da forma como ele estava configurado, vamos dizer inicialmente, como um pensamento puro, e mergulhou na natureza, saindo da natureza por meio do homem, o homem constituindo cultura e conhecimento, sedimentado em religião, arte, religião e filosofia. E o que é a filosofia? A filosofia é o saber absoluto sobre o absoluto, que está em nós. Então, o absoluto é esse ser que foi pensado inicialmente não como água em Tales apenas. Antes, é o ser pensado como Zeus. É o ser pensado como, está lá na Teogonia de Hesíodo, como terra, como água, como caos e como o amor como princípio. Essa totalidade toda. E engloba, inclusive, o Deus cristão, porque o Deus cristão ele está incorporado dentro disso. Como é que eu conheço o absoluto? Eu conheço o absoluto à medida em que eu vou, segundo Hegel, fazer a dissecação dele a partir do ser puro, que é o ser indeterminado e imediato, porque aquele ser de Parmênides, Hegel vai dizer no início da lógica, que ele é o indeterminado imediato. E eu tenho que começar por ele. Por que eu tenho que começar por ele? Porque esse ser é a total carência de determinação. Se é a total carência de determinação, o que é que o absoluto vai fazer? Ele vai se mover dialeticamente na direção da ideia, depois da ideia ele começa, evidentemente, como um ser, depois ele se move na direção da essência, depois ele se transforma em conceito. Chegamos no conceito de novo. Chegando no conceito, o conceito ele não pode parar, então ele mergulha na natureza, olha, nas coisas. E depois ele sai enriquecido. E então agora nós temos conhecimento. Daquele ser puro, temos conhecimento das coisas. Tendo conhecimento das coisas, o que é a filosofia, segundo Hegel? É o conhecimento total do absoluto enquanto tal. Então, quem estuda a filosofia do ponto de vista hegeliano, se quiser ser hegeliano, vai ter que dar conta do sistema que é dialético desses 3 momentos. O momento da ideia, o momento da natureza e o momento do espírito. Não sei se é muito tempo para mostrar os passos, digamos, técnicos que o Hegel desenvolve, as razões que ele apresenta. A filosofia do Hegel é uma filosofia que apresenta sempre uma razão após a outra, né? Sim, sim. Professor, então, para a gente já fechar aqui a nossa conversa, existem modos diferentes de conceituar e definir? E uma outra questão, qual é a importância de ter essa clareza acerca da definição, acerca do conceito, que conceito é uma coisa, ideia é outra coisa, termo é outra coisa. Ou seja, isso tem uma implicância na vida prática ou tem importância apenas no campo lógico? Certo. Boas questões. Então, vamos devagar. Eu disse no início que definir nada mais é do que delimitar a extensão de um conceito ou de uma coisa. Qual é a função da definição, conforme Aristóteles a entende, e eu concordo com ela? Definição deve dizer a essência de uma coisa. Em essência, eu repeti que nem tudo pode ser definido. Tá? Por exemplo, Pedro,
Paulo, João. Como é que a gente vai definir? O que eu posso definir é o homem, enquanto uma classe que todas as pessoas ali se encaixam. Tá? Para a gente entender isso, a gente precisa ter clareza de que só existe uma forma de conceituar. Eu digo conceituar conceber uma ideia, é por meio de uma apreensão mental. Agora, existem diversas formas de definir um conceito. Então, eu tenho definições estipulativas. Vou dar um exemplo de uma definição estipulativa que está em moda. O termo Covid-19 é um termo, é um conceito, veja só, é um conceito que exigiu uma nova definição. Portanto, um esclarecimento para esse termo. Quem deu essa definição, deu uma definição, digamos, estipulativa. Tem um outro modo de se definir que deve-se evitar a ambiguidade, é a definição lexicográfica. Toda vez que eu quero definir um termo, eu devo evitar a ambiguidade. Então, a definição lexicográfica ela serve para esclarecer isso, para evitar que as pessoas estejam dizendo assim, João é um leão. Essa definição ela é estranha, porque leão aí é um termo que está sendo tomado no sentido figurado, não próprio. Portanto, é ambígua a definição. Agora eu digo, João é brasileiro. Já melhorou, porque eu sei que o termo brasileiro ele não é ambíguo. Fica mais fácil. Existem definições que nós chamamos de aclaradoras, que servem, evidentemente, para digamos assim, tornar mais evidente aquilo que parecia obscuro. E as definições mais importantes para mim são as definições teóricas. São com essas que os filósofos trabalham. São com essas que os cientistas trabalham. Aí, a última poderia dar também a definição persuasiva. Qualquer uma pode ser persuasiva a partir do modo como você usa a força do que você está dizendo. Pois bem, quando você pergunta sobre a questão prática, para as pessoas comuns, isso é indiferente. Isso é indiferente, é óbvio. Mas, para quem pretende descrever de forma coerente, usando o bom senso e a racionalidade e o bom uso da linguagem, é importante tomar cuidado com as definições. Não só do ponto de vista lógico, mas, sobretudo, do ponto de vista operatório. Porque muitas pessoas têm dificuldade em matemática. Qual é a razão das pessoas terem tanta dificuldade em matemática? Porque elas têm dificuldade em ler as definições matemáticas. Então, a matemática trabalha essencialmente com definições, que são definições próprias, de caráter lógico. A lógica não obriga ninguém, é como a Constituição. A lógica, como a Constituição, não obriga ninguém a seguir uma lei, seguir uma norma. Conhecem e sabem qual o ganho disso, faz bom uso. Estudante de filosofia, pesquisadores, professores, não devem negligenciar o estudo da definição. Seja ela lógica, que me parece que toda definição é lógica, ou gramatical, porque a gramática ela se constituiu muito a partir do que a lógica estabeleceu. É bom que fique bem claro isso aí. Então, veja, como é que eu vou saber definir? Simples. Eu apresento a regra assim. Quando é que eu estou definindo coerentemente? Aristóteles diz lá no tópico, tem uma regra bem básica. Você faz o seguinte. Você apresenta uma sentença categórica com sujeito, verbo e predicado. A árvore é um ser vivo. Ok? A árvore é um ser vivo. Aí você diz, um ser vivo é a árvore. Opa, está correto. O homem é um animal racional. Um animal racional é o homem. A ideia é sinônimo de conceito. O conceito é sinônimo de ideia. Toda vez que eu inverto a posição do sujeito com o predicado e a sentença, o enunciado, continua verdadeiro, é porque eu dei uma boa definição. Isso aqui é uma coisa interessante. Porque nem sempre nós estamos colocando à prova as definições. Mas quando nós estamos falando do ponto de vista técnico, científico, especulativo, temos que ter esse cuidado. Ok, João? O senhor citou algumas definições para mostrar uma boa definição é aquela que é provada, né? Que é posta à prova. O senhor falou do homem como ser racional e inverteu.
né? O homem é um ser racional é o homem. A árvore é um ser vivo é árvore. Mas essa definição está correta? Ela foi provada, testada? Não, olha só. Muito bem colocado. Eu dei 3, faltou a última que eu disse. Uma ideia é sinônimo de conceito e um conceito é sinônimo de ideia. Dessas 3 definições, só a do homem e da ideia são verdadeiras. A da árvore não pode. E foi bom você ter chamado a atenção. Porque o predicado ser vivo é mais amplo que o sujeito árvore. Então, quando eu inverto um ser vivo é uma árvore, eu vejo logo que isso é falso. Eu vejo que se é falso, significa dizer que essa definição ela não é boa. Ou ela é rica, ou ela é muito ampla. Sim, okay? Sim. Mesmo quando eu defini... É a mesma coisa eu definir o homem como um ser mamífero? Sim, exatamente. Eu vou dizer todo mamífero é homem. Não vai dar certo. Então, perceba. Quando eu coloquei isso, você trouxe a questão de volta, porque é muito importante. Olha só, eu tenho que, ao definir, eu tenho que procurar dizer o que a coisa é essencialmente. Se eu devo dizer o que a coisa é essencialmente, eu devo evitar algumas coisas. Primeiro, eu devo evitar ser circular na definição. O que é um triângulo? Um triângulo é um triângulo. Essa é uma definição puramente circular tautológica. Eu devo evitar ser muito amplo ou muito restrito. Então, eu digo, o que é o homem? O homem é um animal, amplo demais. Ou então eu digo, o homem é um ser bípede, restrito demais. Então, você tem que ter cuidado. Outra coisa, não se deve definir usando negações. Dizendo o que é o homem. O homem não é uma galinha. O que é o triângulo? O triângulo não é um círculo. Deve-se evitar definições negativas. E, por fim, a gente tem que ter o cuidado também para ao definir, esquecer algo básico, que é converter essa proposição que foi definida. Eu dei aqui 3 exemplos e vou repetir. Eu disse, o homem é um animal racional. O animal racional é o homem. Essa definição é boa. Eu disse, a ideia é sinônimo de conceito. Conceito é sinônimo de ideia. Definição boa. Aí eu disse, a árvore é um ser vivo. Quando eu inverto, o ser vivo é uma árvore, eu percebo a falha no processo definitório. Tá? É isso que a gente, então, precisa treinar. Porque se você não treinar o cérebro e não treinar a linguagem, rapidamente, você pode me perguntar, mas para que serve tudo isso? Os filósofos, sobretudo Aristóteles e os gnósticos, eles dizem o seguinte, serve para a gente evitar de cair em armadilhas, em discussões, armadilhas contraditórias, em discussões que só envolvem termos contrários. Para finalizar, eu vou contar para você uma simples paródia, que diz o seguinte, quantas vezes, João, você e tantas outras pessoas não ficaram um tempo exíguo, um grande tempo, discutindo com uma pessoa, por um longo tempo, e nenhuma das partes chega num acordo. Por que será que isso ocorre? Do ponto de vista lógico, há uma explicação. A explicação é, obviamente, se você tinha verdade, porque você não convenceu o outro. E se ele tinha, porque ele não te convenceu. Obviamente, significa que os dois estão discutindo no âmbito do falso. Por quê? Porque estão discutindo com termos contrários. E a regra lógica diz que termos, conceitos contrários, eles podem ser falsos ao mesmo tempo, mas jamais verdadeiros ao mesmo tempo. Então... A discussão nunca é termina. Nunca termina, porque elas não percebem que vocês estão discutindo com termos contrários. Um fala todo homem é bom, o outro fala nenhum homem é bom. O outro fala todo radical é de direita, ou todo petista é de esquerda. Isso não vai dar certo, porque vocês estão discutindo tudo inteiro com termos contrários e não vai haver acordo. Para haver acordo, é preciso que as pessoas trabalhem com termos que possam, no mínimo, possam entrar dentro do crivo da contradição. Sim, ou é ou não é. Ou é ou não é, exatamente. Ou é ou não é. Pronto, o senhor já respondeu a importância prática da lógica, tá aí. Tá aí. Não,
E isso acontece muito, principalmente, não só sobre política, mas na atualidade as pessoas começam discussões alongadas. Eu teria até um entendimento bem parcial disso aí, claro, o senhor foi no pulo do gato aqui. Eu explicaria até que as pessoas, às vezes, não é que elas estão erradas, mas elas estão parcialmente erradas e parcialmente corretas. Era isso que eu estava entendendo. Eu entendia dessa forma, eu sempre explicava assim. Aí, o que você precisa entender? Até que ponto ela está correta e até que ponto está errado. E aí onde pode haver digamos que uma intersecção, né? Aparar as arestas, aí há uma intersecção. Eu explicaria dessa forma, mas agora o senhor trouxe uma explicação mais cabal. Do ponto de vista lógico, eu usaria uma máxima, uma afirmação do Jean-Marie Arouet, que é o Voltaire, que diz: nós podemos discutir sobre qualquer coisa, sobre qualquer assunto, sem nenhum problema, contanto que antes da discussão possamos definir todos os termos. Foi isso que nós tentamos fazer aqui hoje. Definir os termos. Olha só, começamos com a questão da definição e estamos terminando. Definir os termos. Esse é o grande desafio de quem estuda filosofia, de quem entra na universidade, de quem estuda e de quem pesquisa, de quem lê. Definir os termos. Isso é fundamental. Sim, com certeza. Professor, então tá bom. Eu agradeço imensamente a sua presença aqui no meu canal, por ter aceitado o meu convite. Tenho plena certeza que o senhor elucidou, trouxe muitas elucidações aqui, lançou muitas luzes aqui, ou ferramentas, né, de como clarear o pensamento, como pensar melhor e, por conseguinte, agir melhor. E, em alguma medida, Sócrates não tinha razão, né? Pronto. Te pergunto, Sócrates tinha razão? Quando você perguntou se Sócrates tinha razão, você tem que dizer sobre o quê? Entendeu? Soou um pouco vago. Sobre o quê? Sobre a questão da investigação, sobre a questão de que devemos buscar realmente definir Sócrates? Não. O Sócrates tinha razão quando ele fala que eu só ajo errado por ignorância. E conhecimento, ter conhecimento, conhecer é pensar corretamente. E eu só ajo errado por ignorância. Então, em alguma medida, ele tinha razão. Em alguma medida, claro, não plenamente, porque aí, no caso, a meu ver, onde é que ele deixa de ter razão? Que para eu agir não basta conhecimento, onde Aristóteles vai nos dar a ideia de acrasia, né? Coisa que o Sócrates não leva em conta. Em conta, corretamente. Então, em alguma medida, o Sócrates tinha razão quando disse que pensar corretamente nos ajuda também a agir melhor. Professor, muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença aqui no meu canal. Eu que agradeço, João, e agradeço às pessoas que estão assistindo. Nos veremos em breve. Para você que nos acompanhou, dependendo do dia que você está assistindo esse vídeo, em breve, no dia 3 de setembro, teremos uma live aqui no nosso canal com o professor Peligra, falando da importância prática da lógica. Aliás, lógica, o que é e para que serve? Esse é o tema da nossa live, onde ele vai retomar essas questões aqui que nós falamos, alguns pontos aqui que nós falamos, principalmente no que diz respeito à importância, né, da lógica na nossa vida prática, né? Portanto, dependendo do dia que você está assistindo, teremos essa live. E dependendo do dia, a live já ocorreu. Aí você vai na playlist do nosso canal, tem uma playlist chamada Live, clique na playlist Live e assista a esta live. Agradeço a sua presença aqui nesse vídeo. Se você ainda não deixou o seu like, deixe o seu like, comentário, dúvidas e nos veremos no nosso próximo vídeo.